O fruto da loucura. Quando o sol iluminou a cidade e os atacantes feridos foram levados pela guarda da cidade, e os mortos de seus inimigos foram reunidos para identificação e posterior enterro, restavam duas tarefas a serem feitas à luz do dia. A primeira e mais óbvia era responder à pergunta sobre o que fazer com remédios. No final, Sebas usou uma série de golpes de precisão para paralisá-la sem matá-la, enquanto Robel foi enviado ao castelo para informar o rei do ocorrido, e explicando que Neia teria se apresentado, mas ela teve que lidar com as consequências no local. Enquanto Neia estava sobre remédios, agora paralisada, Cese veio atrás dela e a abraçou. Silenciosa como sempre, isso assustou Neia e ela pulou para longe, na verdade tropeçando na forma imóvel da comandante da Ordem dos Paladinos, e caindo de forma indigna, de bunda. O rosto inexpressivo de Cese encontrou o olhar surpreso de Neia e ela disse: "Você é uma gracinha." Neia realmente riu disso, e Cese estendeu a mão para ajudá-la a se levantar, o que Neia aceitou com gratidão. "Obrigado pela ajuda, Cese," disse Neia. "Sem você, teríamos sofrido mais perdas." O rosto de Neia ficou sombrio e Cese respondeu: "Sempre traga armas para lutas de espada." Neia olhou para ela com curiosidade, nem mesmo um indício de compreensão em seu rosto. "Algo que meu criador disse." Cese respondeu e depois ficou quieta, sem acrescentar nenhuma informação real ao significado de suas palavras. Gil Crestres abordou Neia antes que mais perguntas pudessem ser feitas sobre a estranha frase, e disse: "Eu tenho a contagem de baixas." O rosto de Neia ficou sombrio. "Quão ruim foi?" ela perguntou. "Não tão ruim quanto teria sido." Ele disse, fazendo o possível para amortecer o golpe. "Quão ruim foi?" Neia disse, mais devagar desta vez, claramente sem vontade de amortecer os golpes. "Sofremos 32 mortos e 18 feridos. Os feridos estão sendo tratados agora." Gil Crestres disse, virando a página. "E dos meus 100? Ela perguntou. "Nenhuma vítima." Ele disse: "Parece que tudo o que você está fazendo com eles está valendo a pena. Eu vi como alguns deles se saíram por aí, foi brilhante." Neia aceitou o elogio em silêncio. "Esta vitória parece vazia." Ela suspirou. "Ok, sim, nós sobrevivemos, poderíamos até chamar de um triunfo esmagador. Não só os soldados de nobres corruptos foram derrotados, mas agora podemos identificá-los, saberemos quais nobres se uniram contra nós, sem falar no extermínio de qualquer bandido criminoso que se meteu nisso pensando que seria fácil saquear nossos corpos. Eles não causarão mais problemas, e além disso, nossos oponentes paladinos mais ferozes estão, com uma exceção óbvia, mortos. Pelo menos nesta cidade, embora possa acabar levantando mais em outro lugar, agora temos segurança aqui." Ela balançou a cabeça e continuou. "Mas mesmo com tudo isso..." Gil Crestres sacudiu os papéis em suas mãos e disse: "Não vou negar o horror do que tivemos que fazer, mas eles fizeram essa escolha por nós, e se não tivéssemos feito o que fizemos, tudo o que você conseguiu, tudo o que conquistamos, tudo desmoronaria, e poderia ter sido ainda pior. Suponha que o rei feiticeiro tenha ficado tão ofendido que poderia cortar os suprimentos de reconstrução. Com certeza a capital está quase pronta, mas a nação ainda está dizimada, nós não teríamos nenhum deslumbre do fim do sofrimento, e quem sabe o que teria acontecido." "Você está certo," Neia disse. "Eu sei que você está, mas vendo seu herói como, bem, isso," ela gesticulou para a paralisada Remédios. "E agora eu tenho que enterrar aqueles que escolheram me seguir." Ela fez uma pausa e estendeu as mãos exasperada. "Não sei, se houvesse uma maneira melhor de fazer isso, eu não vi, e agora está feito. Robel provavelmente está no castelo agora, então vamos cuidar dos mortos." Enquanto Neia e Gil Crestres caminhavam até onde os mortos estavam sendo colocados, Gil Crestres perguntou a ela: "Você vai queimá-los como fez com Gascon?" Mesmo com o reconhecimento oficial, os outros templos não oferecem nenhum serviço para os nossos mortos, e como você é nossa líder, nossa fundadora, e agora que temos o reconhecimento oficial, você será reconhecida como uma espécie de padre." Neia estava bebendo de seu odre de água quando ele chegou a palavra padre, e isso a pegou com tanta surpresa que ela passou o minuto seguinte engasgando e tossindo água. Gil Crestres começou a bater em suas costas para ajudá-la a se recuperar e, quando o fez, ela olhou para Gil Crestres como se tivesse crescido uma segunda cabeça nele. "Ok, um sacerdote guerreiro, sacerdote arqueiro, mas sério, o que você achou que aconteceria quando ganhássemos status oficial? Um templo sem sacerdócio é pouco mais que um fã-clube de Deus. Os seguidores da justiça negra precisam de orientação verdadeira, não apenas em como lutar,
mas como nos comportar, como tratar nossos vizinhos e como viver nossas vidas de acordo com a vontade do Deus da justiça. Ele levantou o polegar de seu punho e gesticulou para trás dele, para onde uma remédios paralisada ainda estava imóvel. Aquele pensamento ela entendia a justiça, ela pensava que era a justiça, ela estava obviamente errada, mas de que adianta dizer que seguimos o Deus da justiça se não sabemos o que justiça realmente significa? Ele disse. Neia pensou no assunto, batendo em sua bainha de uma forma rítmica e quase musical enquanto revirava o problema em sua cabeça. Não gosto da ideia de ser considerada um padre, disse Neia. Uma coisa é eu dar sermões e discursos, inferno, eu até derrubaria uma cidade se fosse necessário, se isso fosse necessário para ver as coisas direito, mas você realmente me vê vestindo vestes sacerdotais e entregando bênçãos. Ela olhou para ele com uma expressão que dizia: você me conhece. Bem, como você vê isso? Perguntou Gil Crestres. Estamos fazendo algo completamente novo aqui. Algo que não foi feito em 600 anos, desde que os deuses menores desceram ao mundo. Acho que se estamos fazendo algo novo, devemos usar coisas diferentes das que as pessoas ao nosso redor estão usando agora. Lembro-me de minha última viagem a Nazarick, estava lendo um livro na biblioteca de Ashurbanipal, era sobre um líder religioso cuja cidade sagrada seria atacada por uma enorme horda. Ele saiu da cidade e sozinho enfrentou contra o chefe da horda chamado Átila, que havia queimado inúmeras cidades antes sem medo ou fracasso, e sem exército em suas costas. Ele prometeu que anjos com espadas flamejantes o matariam pessoalmente se ele escolhesse atacar esta. Em vez de enfrentar tal morte, Átila liderou todo o seu exército. Eu vou pegar o título dele. Vou me chamar de Papa. Ela disse. Papa Neia. Disse Gil Crestres. Eu gosto de como soa. Eu também. Disse Neia. Espero que Lord Ains aprove. Esse é o último deles. Um membro da Justiça Negra disse, enquanto colocava suavemente o último corpo em uma fileira. Obrigada, Neia disse, agora estamos indo para o castelo, o rei parece ter perdido seu paladino mais importante, devemos devolvê-la a ele. Ela se aproximou da mulher paralisada que estava lançando punhais com um olhar para um Sebas indiferente. Sebas, quanto tempo ela vai ficar paralisada? Perguntou Gil Crestres. Cerca de mais 2 horas, embora você possa tirá-la disso lançando um feitiço de cura nela. Sebas respondeu. Obrigado, Sebas, vamos ver isso no castelo. Mas por enquanto, Neia virou-se para vários de seu povo por perto, coloque-a em uma carroça, vamos levá-la para o castelo, um dos sacerdotes da corte pode curá-la. Isso foi feito e, à luz do dia, a maior paladina do país foi levada pelas ruas em uma carroça como um carregamento de vegetais para o mercado. Os membros da Justiça Negra, assim como os guardas da cidade, estavam fofocando sobre os acontecimentos da noite anterior, e os espectadores que viram a comandante dos paladinos, paralisada em uma carroça, tiveram um novo combustível para a fofoca matinal. Eles pegaram o caminho longo para o castelo, garantindo que passassem pelos distritos de mercado e por tabernas e casas de má reputação, em todos os lugares de onde os rumores se espalhariam e as histórias cresceriam e, como resultado, levaram 1 hora para chegar lá. Da metade desse tempo, e assim que Neia e seu grupo levaram remédio sem cerimônia, ela ouviu Robel e um dos poucos guardas restantes que não era membro da Justiça Negra, o mesmo homem que anotou a informação pela manhã, e cuidou da prisão e confinamento de várias pessoas que estavam fugindo de seu fracasso, terminaram de entregar seus relatórios ao rei Caspond. O rei os viu primeiro, pois todos os outros estavam de costas para a porta, mas quando seu rosto mostrou seu reconhecimento, outros se viraram e a conversa silenciosa se tornou silêncio total. De todos os eventos surpreendentes que acabaram de ouvir, eles ficaram céticos. No entanto, aqui estava uma evidência irrefutável na forma de uma remédios paralisada sendo levada. Apenas o guincho da pequena carroça barata quebrou o silêncio quando ela foi trazida para a frente da sala do trono e jogada sem cerimônia na frente do rei. O rei Caspond, por sua vez, disse secamente, suponho que isso acabe com qualquer dúvida sobre a veracidade do relatório que acabamos de receber. Pela aparência das pessoas no tribunal, sim. Neia e seu grupo se ajoelharam diante do trono após entregar suas evidências e aguardaram a palavra do rei. Ela pode ser revivida, eu acho que devo dizer. Caspond perguntou. Majestade, ela pode ser liberada com um simples feitiço de cura. Então que seja feito, eu ouviria suas reivindicações de seus próprios lábios. O rei disse. Um padre, que tinha uma expressão chocada e horrorizada, deu um passo à frente e lançou seu feitiço,
e um momento depois Remédios começou a se debater e se contorcer em suas correntes, tentando quebrá-las, mas elas estavam além dela, e por entre os dentes cerrados ela sibilou e gemeu. Sua raiva aumentou quando ficou claro que era impossível, e ela só podia ficar ali. Ninguém na corte moveu um músculo enquanto ela lutava, e foi só quando seu barulho e luta cessaram que o rei falou. Bem? Ele disse. Explique-se. Remédios virou a cabeça para olhar para ele. Eu sou um paladino. É meu trabalho exterminar o mal e as ameaças ao meu país, e ela é ambos, seu povo é ambos. Eles servem aos mortos-vivos, os mortos-vivos são todos maus, portanto eles são todos maus, os mortos-vivos são uma ameaça, portanto eles são todos uma ameaça. Ela gritou, claramente enfurecida além de qualquer medida por sua condição e pela falha das pessoas em reconhecer ou entender a verdade que ela colocava em suas palavras. Você tentou matar 500 de seus concidadãos, pessoas que você deveria proteger, massacrando-os durante o sono, as mesmas pessoas que trabalham incansavelmente e sem corrupção não apenas pela segurança desta cidade, mas também pela reconstrução dela. Você não pensou mesmo no que teria acontecido se tivesse conseguido? Um nobre gritou. Ela era a escudeira do rei feiticeiro, ela é o principal contato dele no envio de suprimentos de reconstrução, e se ele tivesse ficado tão ofendido com a morte dela que cortasse esses suprimentos? E se ele considerasse o ataque aos que o amam, como um ataque a ele, e invadisse para vingá-los? Você não conseguiu derrotar Jaldabaoth. Mas o rei feiticeiro derrotou Jaldabaoth. Como você planejou derrotar uma invasão do rei feiticeiro? O nobre continuou, e um silêncio mortal caiu. Remédios ficou em silêncio, ela não havia realmente considerado nada disso. O nobre continuou, nossa nação está em frangalhos, se nós aqui no norte provocarmos uma guerra ou mesmo provocarmos a remoção da ajuda de nosso país por algum ataque estúpido e mal pensado contra nosso próprio povo porque eles admiram o líder que salvou suas vidas, o que você acha que o Reino do Sul fará? Você poderia muito bem tê-los forçado a ceder apenas para se salvar do perigo da hostilidade do rei feiticeiro, você poderia ter destruído seu reino, você poderia ter nos levado à ruína, mas não há como suas ações nos salvar. Ele perdeu a cabeça. Os olhos de Remédios estavam cheios de ódio, e ela virou o rosto na direção de Neia, e cuspiu nela, mas caiu próximo de si mesma, levando Neia a falar. Você errou o alvo de novo, comandante Remédios. Neia removeu sua viseira e deu a ela o olhar duro que Neia havia usado para aterrorizar numerosos inimigos, humanos e demi-humanos, mas burra como ela era, Remédios não era uma covarde, e ela encontrou aquele olhar de frente. Encare isso, minha justiça, é a justiça de um Deus, e sua justiça, é a justiça de um açougueiro. Estou feliz que a Rainha Sagrada não está aqui para ver o quão baixo você caiu. Com a menção da Rainha Sagrada, Remédios começou a gritar e se contorcer novamente, desesperada para se livrar de suas amarras. Senhor, Neia disse, eu humildemente peço que a justiça seja dada a nós, pelo bem do ataque não provocado àqueles que o servem, e pelo bem daqueles que sofreram e morreram, em ambos os lados, o reino deve saber que a justiça do rei deve ser reverenciada, não ridicularizada. Casponda assentiu. Remédios Custódio, nós temos sido pacientes com você como podemos ser, você tentou matar a mesma pessoa que garantiu sua segurança e perdoou seu ataque anterior não provocado, você manchou a reputação da Ordem dos Paladinos a tal ponto que eu não posso nem mesmo imaginar quanto tempo levará para reconstruir a confiança que o povo depositou nela. Você tentou matar seus concidadãos e custou inúmeras vidas sem nenhum motivo de mérito. Você está destituída de seu comando, despojada de seu título de paladino, despojada de todas as honras, e será executada por seu crime como uma criminosa comum, enforcada até a morte em praça pública por assassinato e conspiração contra o reino. Seu nome será eliminado de todas as listas da história do reino e nunca será pronunciado. Você morrerá como uma traidora esquecida e sem nome. Que isso seja o seu fim. E não é necessário dizer, mas a missão que você tem preparado para sair e combater os males reais na forma de demi-humanos remanescentes, agora é negada a você e sua ordem. Além disso, o rei feiticeiro será informado de suas ações, quando você morrer, seu corpo será oferecido a ele como um tributo, para fazer o que ele quiser, para assim aliviar qualquer raiva que ele possa ter pelo insulto que você fez. Talvez ele recuse, talvez não faça nada, talvez ele a transforme em um de seus servos mortos-vivos, mas você irá para o laço, sem saber seu destino. Aconteça o que acontecer, não diremos nada sobre isso, porque o reino sagrado não se importa com o destino dos traidores mortos. Você realmente caiu, paladino.
Os olhos se voltaram para os sacerdotes e os paladinos, e contra sua vontade, Neia sentiu um pouco de pena pelo herói caído. Quando o grito de desgosto de Remédio soou, Neia se lembrou do pai que lamentou seu filho depois que aquela criança foi usada como um refém, e os gritos de Remédios de não, não, Calca, Calca, não, minha rainha, até que suas palavras se transformaram em soluços que estavam além de incoerentes. Tire isso daqui, jogue na masmorra e prenda-a. Rei Caspon disse com uma voz cheia de desprezo extremo. Um grupo de guardas entrou, jogou sua forma lutando no carrinho em que ela havia sido trazida e a levou para fora. Alguém contesta alguma parte da minha sentença? O rei perguntou, sua voz deixando claro que era melhor não haver tais argumentos. Não havia ninguém. Os sacerdotes e paladinos que estavam presentes olharam para baixo com uma vergonha permanente, enquanto vários nobres mantiveram e continuaram a manter expressões de medo mal disfarçadas. Era óbvio para Neia que Robel havia explicado que os soldados domésticos usavam os emblemas de suas casas e que a justiça negra estava no processo de identificá-los. Se o rei tinha dado alguma ordem específica para cumprir, ela não sabia, mas já tinha o suficiente para fazer. Quando foram dispensados, voltaram para a área administrativa da Justiça Negra, onde grandes quantidades de entulho e antigas construções estavam sendo removidas para dar lugar ao templo, enquanto outros haviam erguido uma grande fogueira para seus mortos. O serviço ecoou de Gascon, e quando os corpos foram queimados, Neia espalhou a cinza sobre onde o templo seria construído. Os nomes dos que morreram foram escritos, ao lado de Gascon. Eles agora tinham 33 mártires para sua causa da justiça ideal. Era tudo um borrão para o grupo cansado, e Neia e seus 100 logo descobriram que tinham que retornar ao ponto do portal, e o encontraram aberto e esperando por eles. Sebas passou primeiro, seguido por Cese, que primeiro insistiu em colocar 2 adesivos nas bochechas de Neia, e então Neia seguiu com seu bando de elite. Eles se encontraram na sala do trono, onde o rei feiticeiro estava em audiência com Pluton Ainzash, e sua discussão estava terminando. Neia esperou pacientemente, mas o rei feiticeiro acenou para Neia se juntar a eles. Ela se ajoelhou ao lado de Pluton, e o rei feiticeiro os apresentou. Neia, você já conheceu Pluton antes? Neia balançou a cabeça. Ele é o chefe da guilda de aventureiros em Irrantel. Ele fez grandes contribuições para o bem-estar do meu país e para a crescente força de nossas equipes de aventureiros. Sua Majestade me dá muito crédito. Sem sua visão para o nosso futuro, poderíamos ter continuado a perder jovens homens e mulheres em seu auge. É graças a você que prosperamos como fazemos. Pluton disse. Neia ficou mais do que um pouco surpresa. Rumores chegaram a ela sobre algumas das reformas sendo feitas na Guilda dos Aventureiros, mas apenas em fragmentos. Eu ouvi algo sobre o seu trabalho, Neia disse, e quando o tempo permitir, se Sua Majestade permitir, eu gostaria de estudar os métodos que você tem aplicado. Talvez haja algo que possamos aprender com o que você faz, para melhorar a nós mesmos. Pluton tinha um sorriso genuíno no rosto. Sua Majestade estava apenas me contando sobre o seu trabalho no estabelecimento da Justiça Negra. Ele também mencionou sua recente vitória contra uma força de paladinos e outros soldados com 3 vezes o seu número, que você eliminou com pouquíssimas perdas. Isso não é tarefa fácil, e devo dizer que estou muito interessado na forma de arte marcial que você desenvolveu que lhe permitiu realizar isso. Quando você estabelecer um templo em Irrantel, visite-nos na Guilda dos Aventureiros, teremos muito a compartilhar um com o outro, tenho certeza. Ainz acenou com a cabeça, eu aprovo muito. A força do conhecimento se faz maior pela troca dele, onde cada um aprende com o outro, se edificam, e ambos se fortalecem com isso. Essa troca equivalente é a melhor forma de buscar a prosperidade comum. Quando Neia terminar seu trabalho de lançar as bases para o Reino Sagrado, concederei a ela terras para construir um templo em Irrantel e a capacidade de viajar pessoalmente para comemorar sua inauguração. Também garantirei que haja tempo para vocês dois colaborarem no trabalho um do outro. Houve um dueto de respostas entusiásticas, sim, Majestade. E Neia e Pluton compartilharam um sorriso entusiasmado. Agora, Pluton, eu acredito que você tem coisas para fazer, e Neia, você também. Boa sorte para vocês dois. Ainz disse, e eles se levantaram, se curvaram, recuaram vários passos e se separaram após um breve aperto de mão firme um do outro. O treinamento recomeçou para Neia e suas elites como se nunca tivesse sido interrompido, e eles aprenderam a criar várias armadilhas e armar emboscadas complexas. As artes do engano nas manobras foram empregadas e praticadas sem parar repetidamente, até que cada movimento se tornasse instintivo. E cada um deles poderia identificar posições favoráveis e desfavoráveis para emboscadas, acampamentos e muito mais.
Eles foram ensinados a detectar emboscadas, observando onde os pássaros não pousam, bem como a procurar sinais de modificação artificial que indiquem a passagem de possíveis inimigos. E então voltou ao combate individual, e eles começaram a encadear ataques e defesas juntos, e Sebas os guiou nas muitas garras que podem ser usadas para virar o poder de um inimigo contra eles mesmos usando princípios de alavancagem, e como usar o ambiente para controlar o fluxo do combate. Quando tudo isso foi feito, depois do que pareceu uma eternidade, Neia e Zariuzu se encontraram novamente na biblioteca, onde retomaram a prática da pintura, para continuar a melhorar sua capacidade de lembrar pequenos detalhes a partir de um único momento. Mas então havia os livros. Neia se viu estudando arte de cerco, e aprendeu sobre grandes torres que podiam mover e depositar guerreiros em grande número, e como se defender contra elas, e para sua frustração, ela se viu tendo que memorizar não apenas os planos para essas coisas, mas também as fórmulas matemáticas usadas para calcular o alcance das armas de cerco mais orientadas para a distância. Ela riu com a facilidade com que uma arma aparentemente imparável chamada o Destruidor de Cidades foi parada apenas prevendo de onde atacaria, então inundando aquela área para que ficasse presa na lama, forçando-a a ser abandonada sem nunca ter destruído uma única cidade. Da mesma forma, ela ficou maravilhada quando leu sobre cidades sendo atacadas pelo desvio de rios. Que magia fez isso? Ela perguntou ao Goblin estrategista. Nenhuma. Ele respondeu. Fizeram sem mágica, porque não usaram, não sei, mas não usaram. Neia sentou-se entorpecida por alguns minutos enquanto imaginava desviar um rio para varrer um exército de demi-humanos. Quão bem isso funcionaria? No final, ela decidiu, muito bem para a maioria deles. E ela arquivou isso em sua memória para possível uso futuro. O aprendizado nunca parou, exceto para questioná-los sobre o que aprenderam, e então recomeçou. Desta vez, pareceu mais longo, mas a recompensa no final foi muito apreciada. Neia foi recompensada com um tempo extra visitando CZ. Venha, Neia, deixe-me mostrar a você. CZ disse em sua voz normal, mas sutilmente amigável. Está tudo bem? Neia perguntou. CZ não sorriu, sua expressão realmente não mudou, mas tudo bem. Neia podia determinar seu humor a partir de certas inflexões de sua voz que os outros não pareciam notar, e quando ela disse, sim, Neia detectou uma pitada de felicidade. As próximas 3 horas foram as experiências indutoras mais maravilhosas da vida de Neia. De um bar simples que era atendido por uma figura com uma estranha cabeça em forma de cogumelo, até o conjunto de donzelas de beleza estonteante, não se parecia com nada no mundo, era como caminhar por uma paisagem de sonho. Então ela chegou ao tesouro e foi saudada por um sujeito bem vestido e sem rosto que de alguma forma falou, Guten Tag mein guten Frau. Ele disse a ela enquanto segurava a mão sobre o peito e se curvava profundamente. CZ me disse que você está fazendo um tour, então, por favor, divirta-se, mas você não deve tocar em nada, as defesas não baixaram. Neia não tinha ideia do que ele disse a princípio, mas o resto provocou um aceno um tanto nervoso. Vou seguir o seu conselho, senhor. Ela disse. Na privacidade de seu quarto, Ains deu uma palmada no rosto quando Neia conheceu o ator de Pandora. Pela milésima vez ele se perguntou o que estava pensando quando criou aquele NPC dessa forma. Que embaraçoso! Ele exclamou para si mesmo. Eu autorizei a visita dela para poder ver as expressões de admiração que vi no rosto de Nemu e Enriemot, não para que eu pudesse ficar envergonhado de novo por isso. Ele balançou a cabeça novamente, e deixou cair a mão esquelética com um suspiro. Quando o ator de Pandora ficou de lado e permitiu que elas passassem pela porta do tesouro, ela conseguiu ver o que queria. Pelos deuses mortos. Neia disse ao ver a riqueza desenfreada do rei feiticeiro, moedas feitas de metais preciosos empilhadas até o teto, e em uma sala tão grande que ela não conseguia ver o fim dela, equipamentos que mesmo com suas habilidades limitadas, ela podia ver que eram inestimáveis, espalhados como lixo, e isso sem contar as joias preciosas e obras de arte indescritíveis. Não há um rei neste mundo que já teve uma riqueza como esta antes. Ela disse sem fôlego. Isso é apenas uma fração de tudo, disse o ator de Pandora, esta é apenas uma sala do tesouro, além disso, há mais salas com equipamentos mais valiosos e materiais mais valiosos, essas são as coisas que não valem a pena. O rei feiticeiro juntou tudo isso? Neia perguntou. Não sozinho, os outros 40 seres supremos estavam com ele para reunir a maior parte disso. Disse CZ. O quê? Neia perguntou, eu já ouvi essa referência antes, mas o que são? Esses seres são criados por Lord Ains? O ator de Pandora balançou a cabeça. Não, esses são os outros 40 criadores, os queridos amigos de Nosso Senhor,
que criaram ou reuniram tudo isso. Eles criaram um céu subterrâneo. Eles criaram lagos e cachoeiras e colinas verdes. Eles criaram tudo aqui? Neia perguntou com admiração e descrença. Sim. Cesê e o ator de Pandora disseram juntos. Eles foram incríveis, os amigos de Lord Ains foram incríveis, eles devem ter sido deuses como ele. Neia disse enquanto olhava ao seu redor. É assim que os vemos. Disse o ator de Pandora. Por favor, continue seu passeio e aproveite. Em seus aposentos, Ains desligou o espelho de visão remota, ele tinha visto o que queria ver, e isso o deixou feliz. Deixando-a continuar o passeio em particular, pois ele tinha algo a discutir com Sebas. Depois de ser convocado, Sebas não o deixou esperando muito. Então, sua atribuição de guarda-costas. Disse Ains. Sim, meu senhor? Sebas disse de sua postura ajoelhada. Neia estava gravemente ferida. Disse Ains. Ela estava. Disse Sebas. Isso não é o oposto de guardar o corpo de alguém? Ains perguntou com uma pitada de sarcasmo. Se eu falhei com você, meu senhor, por favor, me castigue apropriadamente. Sebas disse, um suor nervoso começou a brotar em sua testa. Por que você permitiu que ela fosse ferida? Ains perguntou. Ela queria enfrentar seu inimigo sozinha, acho que para provar que era digna de liderar e para que pudesse derrotar seu oponente em seus próprios termos. Sebas respondeu. Eu vejo. Então ela planejou envergonhar seu adversário, já que não podia derrotá-lo em combate, em vez de se esconder atrás de sua guarda mais poderosa e ser envergonhada. Ains disse, não era uma pergunta, então Sebas permaneceu em silêncio enquanto Ains contemplava o assunto. Em sua própria mente, tanto quanto Neia havia sido ferida, o raciocínio o lembrou de sua batalha com Shaltiar, sua necessidade de provar a si mesmo, tanto quanto aos outros, que ele havia sido ferido na luta, mas ele havia vencido, embora ela tivesse lutado, muito diferente dele, ela também havia vencido, de modo que uma vitória poderia ser conquistada lá, e ela não havia realmente morrido, ou matado, enquanto Ains não foi capaz de evitar uma batalha mortal. A esse respeito, ele viu Neia como tendo feito algo que ele não podia, mesmo que suas condições fossem diferentes. Sebas continuou a suar profusamente durante o silêncio de seu mestre, e Ains voltou à realidade. Não é um problema, você evitou a morte dela, e ela seguiu sabendo que seria ferida, mas isso não a impediu de cumprir seu dever. No entanto, se o assunto surgir novamente, informe a ela que eu instruí a evitar qualquer dano que ela possa vir a sofrer. Disse Ains. Sebas abaixou a cabeça. Como você quiser, meu senhor. Ninguém vai machucá-la novamente enquanto eu estiver presente. Bom, você está dispensado. Ains disse, e Sebas saiu da sala. Quando a turnê acabou, Cesê voltou para a sala do trono para informar Ains, e ela veio com Neia a reboque. Bem-vinda de volta, Neia, e Cesê, como foi a turnê? Ele perguntou, como se não tivesse visto a maior parte. Neia se ajoelhou na frente dele com a cabeça baixa. Se eu visse em qualquer outro lugar, as coisas que vi aqui, teria pensado que estava em um sonho febril. Seu reino é incrível, meu senhor, seus amigos, eles devem ter sido realmente dignos de estar ao seu lado, foi incrível ver obras tão maravilhosas, minha única decepção é minha juventude. Ela disse. Sua juventude? Ains perguntou, o que você quer dizer? Porque, meu senhor, eu sou muito jovem, mas já cheguei ao auge na vida, vou viver o resto da minha vida sem ver nada tão incrível novamente, o que poderia, em 1000 vidas, superar tudo isso? Disse Neia. Sua voz era profundamente sincera, e o que ela disse agradou imensamente a Ains, e provocou risadas profundas e sinceras do rei morto-vivo. Isso enche meu coração, metaforicamente falando, Ains disse, ouvir você elogiar meu reino e meus amigos assim. Além disso, vi sua atuação em nome de meus ideais e observei como você lidou com remédios durante a luta, você sangrou por mim e por meus ideais, você atuou tão admiravelmente quanto um ser humano pode, e como tal, você deve ser recompensada. O que você gostaria? Ele perguntou. Continuar a servi-lo por toda a minha vida já é uma recompensa suficiente. Disse Neia. Ain se inclinou para frente, meus guardiões e servos aqui costumam dizer a mesma coisa, e eu devo dizer a você como eu disse a eles. Este é um impulso maravilhoso e me agrada em muitos níveis, mas é normal querer algo só seu. Pensamento, engajamento e satisfação com a forma como você vive. Então, por favor, nomeie sua recompensa. Neia se sentiu um pouco nervosa com o tom de voz que ele usou, não foi difícil concluir que ele havia repetido uma declaração semelhante muitas vezes e não gostava de fazê-lo com tanta frequência, mas depois de pensar um momento, ela teve sua resposta. Meu senhor,
Como nosso templo está ganhando reconhecimento e logo terá nossos próprios edifícios para dedicar a você, precisaremos de um sacerdócio, e eles precisarão de conhecimento e habilidades para servir ao povo. Eu peço que você permita que os eleitos que escolhessem essa vocação, treinassem em sua vocação como nós treinamos na nossa, de modo que eles sejam habilidosos no início e possam render melhor honra através de seus templos ao seu nome. Um bom pedido. Disse Ains. É garantido, quando a doutrina completa for escrita, haverá 2 por templo permitidos para vir ao meu reino e viver no momento congelado, estudando, aprendendo a argumentar e obtendo uma educação adequada para servir aos interesses das pessoas. Isso continuará até o mais velho deles envelhecer, e então eles terão permissão para construir uma escola oficial entre as nações dos mortais, para que outros treinem diretamente com eles, como todos os outros alunos fazem. Disse Ains. Neia nem tentou esconder o sorriso. Obrigado, meu senhor. Ela disse. Quando posso receber suas palavras sagradas? Ela perguntou. Merda. Pensou Ains.